Espírito Santo. É um novo dia para começar, um bom ano, para falar da união do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A descida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Atos Apóstolos, capítulo 2. Sim. Quando eu ia para a oração de madrugada, nós cantávamos corinho assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Irmão, ele não conhece, irmão, ele lembra, né? Glória a Deus, pastor Antônio, os mais vividos, quem velho não, gente, os mais vividos só, que sabem. Né, Lídia? Fala aí, Lídia. Amém? Glória a Deus. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vindo do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estava debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus e todos esses homens que estão falando? O que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas, e o que habitava-se na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia. E fingia-se a Pânfia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e faroesteiro, romanos, tanto os judeus como os proselitos, cretenses e árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Isso quer dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de monstros. Glória a Deus. Aqui, irmãos, eu vou poder afirmar para cada um dos irmãos que antes do Espírito Santo, antes do batismo do Espírito Santo, antes de falar em línguas, todo mundo conhecia até a palavra. Todo mundo pegava a palavra lá no Velho Testamento, né? Mas ainda faltava alguma coisa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ainda
estava andando por aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vou para a casa de meu Pai preparar-vos lugar. Quando eu estiver preparado, voltarei e levarei para cada um de vocês estejais comigo. Né? Mas fique tranquilo, que eu não posso deixar vocês órfãos. Eu vou para a casa do meu Pai, mas enviarei o Consolador. Então, até nesse ponto, Jesus tinha partido, mas não tinha ainda o Espírito Santo. Não tinha sido falado a língua dos anjos. O Espírito Santo até já estava aqui, mas não tinha ainda manifestado. Quando ele estava ali construindo a Torre de Babel, também teve, Deus olhou para ele e falou: vocês estão querendo muito chegar perto de mim, então eu vou confundir as línguas, para que vocês fiquem por aí. Deu por hoje, até onde vocês estão já está bom demais. Vai me buscar na verdade, no Espírito, que aí vocês vão conseguir entrar na minha casa. Porque muitas vezes nós queremos chegar na casa do Senhor de qualquer jeito. Muitas vezes queremos entrar nas mansões celestiais lá de corpo e alma, de corpo, mas o corpo não vai entrar lá, irmãos. Infelizmente, da terra, o irmão leu aqui, que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Né? E a pura verdade, nós, quando Deus, o pastor também falou aqui, que Deus fez um boneco, né? E até então ele era somente um boneco. Mas aí o Senhor soprou em suas narinas. O que é que o Senhor soprou em suas narinas? O Espírito, né? O fôlego de vida, o Espírito, para que um dia nós pudéssemos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, como ele pregou que ia acontecer com ele. Então aconteceu tudo o que ele falou, aconteceu pela glória de Deus. Ele subiu, desceu, morreu, subiu de volta e foi preparar o meu lugar e o seu lugar, né? A nossa morada. Ele disse que ia e voltaria. Ainda não voltou, mas também nós não ficamos sozinhos, porque ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Aí entrou aqui, a linguagem dos anjos, né? Aí todo mundo foi beneficiado, né? O dia do Pentecostes, o dia da alegria, o dia que o Espírito Santo batizou todo mundo, né? Todos nós temos o batismo do Espírito Santo, gostando de ser, né? Ter entregado a Cristo o nosso caminho, andar no caminho do Senhor Jesus, receber o Espírito Santo para nós poder alegrar, né? Então, foram batizados, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, né? Outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Não era o que eu queria falar, o que a irmã quer falar, o que o irmão quer falar. É sobre tudo aquilo que o Espírito Santo vai entregar para você, entregou para mim, entregou para os irmãos aqui, e um dia nós só vamos poder falar até onde ele deixar, né? Ele concedeu, nós falamos. Se ele falou para, nós paramos. Glória a Deus. E em Jerusalém estava habitando judeus. Tinha muita gente diferente, de país diferente, né? E cada um foi concedido na sua linguagem própria.
fosse brasileiro que estivesse lá, ia ser português, e assim por diante, igual a palavra já falou aqui. Glória a Deus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas Deus é isso mesmo, Ele faz isso. Ele planta a semente para confundir, né? Se a gente não está caminhando tudo certinho no caminho do Senhor, Ele pode fazer isso aqui. Eu falo uma coisa, você fala outra, e nenhum de nós vamos entender, né? Porque a linguagem é diferente. Glória a Deus. Mas para baixo diz, porque não são galileus. Todos estão falando. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, e que são nascidos, portanto, partos e medos. Aí começaram a entrar o temor, né? Mas fulano está falando coisa diferente. Será que isso é de Deus? Né? Será que é Deus que está tocando o irmão? Será que é Deus que está nesse negócio? E muitas vezes nós vemos até coisa dentro da nave da igreja que nós até duvidamos, né? Será que é Deus mesmo que está, é o Espírito Santo mesmo que está ali, né? Porque é um oba-oba, derruba a cadeira, derruba a mesa e tropeça umas coisas, e tem hora que eu fico assim, mas Deus faz isso mesmo, né? Quem já ficou com dúvida se era do Espírito Santo ou não? A gente tem que ter sabedoria para buscar se aquilo que está aparecendo é aquilo mesmo. Porque muitas vezes, nem tudo que parece é, irmãos. Discernação, é isso que chama, pastor? Discernimento, né? Discernimento. Então é preciso a igreja buscar isso aí, irmãos. Não estou dando corrigir ninguém, não, pelo amor de Deus. Então, só falando aquilo que a palavra às vezes leva a gente para falar. Temos que ter certeza, temos que buscar conhecimento, orar, jejuar, buscar, para a gente poder ver o inimigo, talvez pode tentar enganar nós todos. Teve uma época em uma situação aí, que tem irmãs que vai lembrar. Nós estávamos orando em uma casa aí, né, Ligiane? E quase que a gente foi enganado, né? A pessoa sapateava, né, falando em línguas. Eu falei, opa, tem coisa. André, Ligiane, seca mais direitinho, vamos buscar, vamos descer. Ali, reagiu, o Espírito Santo entrou, e Deus mostrou que por pouco nós não estaríamos enganados. Mas sabe por que nós não fomos enganados, meus irmãos? Porque a gente estava na campanha aqui, ó, orando, buscando, né, Ligiane, aqui, ó, e antes de sair, nós fizemos um propósito com Deus. Fechamos um círculo aqui, lembra, Ligiane? E o que o Senhor toma conta, leva a nós e traz em segurança. Não deixa nós enganar, mostra a nós o que tem que ser mostrado e vamos buscar a Cristo. Descemos para lá, fizemos tudo, cantamos, orando, quase que a gente foi enganado. Mas o Espírito Santo não deixou nós enganar, pela glória de Deus, né? E eu fico feliz com Cristo porque Ele ainda nos deixa, nos mostra o caminho que a gente tem que andar e não deixa nós ser enganados. Então, na nave da igreja, podemos ter situação diferente, viu, irmãos? Que talvez não é aquilo que parece ser. Então, nós temos que buscar, orar, buscar, sempre em vigilância com Cristo para a gente poder definir e identificar coisa que é de Deus, ou está parecendo que é de Deus para nos enganar. Glória a Deus. Então tinha muita gente lá, tinha povo do Egito, da Líbia, né, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígida, Pânfila, Egito,
parte da Líbia, juntos, né? Forasteiros, romanos e judeus, né? Então tinha muita gente. Era gente, se fosse hoje, seria nos países inteiros que estava ali, mas Deus deu a língua estranha, desceu do céu um vendaval para dar àqueles que buscavam, né, a linguagem do Espírito Santo. E outros zombavam, dizendo, estão cheios de monstros. Olha o que eu estou dizendo, né? Eles tiveram ali um pouco de dúvida. O que está acontecendo com esse povo? O que é isso? E todos se maravilhavam, estava suspenso, dizendo uns para os outros: o que é isso? O que é isso? Dizer, né? Nunca vi isso. Sabe dizer o que é isso? O que está acontecendo? Né? É verdade mesmo ou eles estão cheios de monstro? Né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Né? Glória a Deus. E, graças a Deus, por isso que nós somos maravilhosos, Deus é maravilhoso, somos contemplados com as maravilhas do Senhor Jesus, porque Ele nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. E eu sou grato a Deus por isso e agradeço a minha oportunidade.